gerência de assistência à saúde do LACEN, e vai fazer uma web que é muito importante para a gente, para os municípios também, para a prática de saúde na atenção primária, que é sobre os testes rápidos, né? Coleta, diagnóstico, conduta. Então a gente optou por fazer duas partes, né, Janaína? A parte um hoje e a parte 2 na semana que vem, já que é um tema extenso e que pode dar muito debate. Então, Janaína, seja bem-vinda ao Núcleo, à nossa web palestra. Então, eu vou abrir agora o seu áudio para você iniciar. Depois a gente abre para as perguntas. Depois da apresentação, a gente abre para as perguntas. Aí a gente debate mais um pouquinho. Então, está aberta o seu áudio. Tá, ok. Obrigada, bom dia. Eu fico muito feliz com o convite. Realmente, como tu disse, Rodrigo, é um assunto bastante extenso. Então, durante a semana, eu entrei em contato com o núcleo e pedi para que fosse. O áudio está ok, que eu vi aqui bom dia sem áudio ainda. Mas solicitei que fosse dividido em 2 dias. Aí a minha ideia dessa divisão é hoje realmente falar bastante em relação aos testes rápidos, à execução, problemas relacionados a algumas recomendações que eu possa fazer para ajudar vocês no dia a dia. E no segundo momento, eu faria a parte da apresentação da conduta na atenção, onde eu entraria falando dos fluxos de encaminhamento dessas amostras, o diagnóstico e o encaminhamento dessas amostras para os chamados testes complementares. Tá ok? Eu acho que o final, e também um tempo maior para a conversa no final, para ter uma troca entre a gente, né, em relação a esse assunto. Porque eu acredito que vocês que executam os testes na ponta vão ter uma experiência até maior que a minha, já que a gente em LACEN não realiza testes rápidos. Então, a rotina, a experiência que eu tenho de uso de testes rápidos já tem a diferença porque a gente não utiliza punção digital, a gente utiliza soro ou plasma, sangue total coletado em tubo, e essa execução acontece mais em laboratórios que eu já trabalhei. Então, acho que essa troca de experiência entre a gente vai ser bem positiva. Tá? Então, eu sou farmacêutica bioquímica e estou como gerente de assistência à saúde do LACEN. Aqui. Eu queria, assim, confidenciar uma coisa para vocês em relação aos testes rápidos, né? Porque a gente que trabalha em laboratório, bioquímico, biomédico, eu acredito que às vezes fica um pouco enciumado, porque a gente estuda tanto, tem tantas horas de bancada para executar exames sorológicos que demoram 4 horas para ficar pronto, e aí de repente surge um exame que você consegue fazer em 10, 15, 20 minutos, imagina. No primeiro momento assustou, né? Eu acho que toda a comunidade de laboratório ficou assim, nossa, será que a gente vai ser substituído? Mas eu acho que quando você é um bom profissional, você jamais vai ser substituído, até porque com o tempo nós percebemos que, e até hoje é uma realidade, que ainda assim existem situações em que a gente precisa complementar esse diagnóstico, não é? Então, agora realmente entrando bastante nessa parte de teste rápido, a definição são aqueles testes onde a execução, a leitura e a interpretação dos resultados são feitos em no máximo 30 minutos, sem a necessidade de uma estrutura laboratorial. Então, eu acabei me apaixonando um pouco pelos testes rápidos, porque vejo o quanto ele é positivo hoje no nosso sistema de saúde. Eu acho que quem tem um tempo maior de LACEN pode se lembrar ou de vivência em relação à sorologia. Eu, por exemplo, eu me lembro em situações em que nós rodávamos por dia 4, 3, 2 placas de
HIV por dia. Isso dá em torno de 200 amostras por dia, 1.000 amostras no final de uma semana. Então, para a execução, liberação, esse prazo da coleta até a liberação do laudo do LACEN era um pouco mais demorado, porque a rotina era muito grande. Né? E a gente também tem outras particularidades de ter que ter um certo quantitativo de amostras para executar exames, tudo isso é uma logística de um laboratório grande. Além da estrutura, né, que você precisa ter geladeira para kit, geladeira para amostra, você precisa ter micropipetas, você precisa de lavadora de leitora. Então, o teste rápido realmente ele veio revolucionar para a minha saúde pública e por isso que eu digo que acabei me apaixonando. Na minha primeira gestão do LACEN, lá em 2010, ainda não era uma realidade, hoje já é uma realidade implantada e eu consigo visualizar a quantidade de pontos positivos que a implantação dos testes rápidos trouxe ao nosso sistema de saúde. Então, entre elas, eu já falei algumas vantagens agora para vocês, mas as principais que a gente consegue visualizar é a liberação dos resultados de forma rápida e assistência ao paciente em uma única consulta. Né? O paciente passaria pelo médico, seria solicitado o exame, já é executado e liberado um resultado da forma mais rápida possível, de uma vez só, esse paciente procurando a unidade de saúde. Eles não necessitam de estruturas laboratoriais ou de profissionais graduados para sua execução, assim como dispensam o transporte de amostras e a necessidade de sangue venoso. Então, você consegue executar, eu brinco assim às vezes, mas você consegue executar um teste rápido debaixo de um pé de árvore, falando grossamente, né? Mas ele é extremamente simples a execução, a manipulação, a interpretação, tudo isso é bastante simples e veio realmente como uma grande vantagem no diagnóstico. Auxilia na transmissão vertical, facilita o diagnóstico em populações chaves e promove o acolhimento imediato dentro da estrutura assistencial do SUS. Podem ser realizados durante atendimento ou uma consulta em qualquer local, aumentam a resolutividade do SUS ao facilitar ao indivíduo o seu conhecimento da sua situação imunológica. Só para a gente entender, em relação eu vou passar muito a minha visão como bioquímica de laboratório estruturado em relação aos testes rápidos e os pontos principais em relação a isso. Vocês vão ver que com o andamento da palestra eu não vou falar como executar a gotinha, isso, aquilo, só realmente focando em pontos que podem alterar o diagnóstico, tá? Para a gente entender os testes rápidos, uma coisa que eu acho importante que a gente tenha bem claro na nossa cabeça é que eles utilizam esses marcadores de infecção e o que seriam esses marcadores. Então, os testes rápidos são extremamente simples, é a chamada metodologia de imunocromatografia, utilizando marcadores de infecção que são fixados num suporte sólido, que são as membranas. Essas membranas podem ser de celulose, de nylon, látex, micropartículas ou cartelas. Isso depende do fabricante. O que são esses marcadores de infecção? A gente tem 3 principais marcadores em que nós pesquisamos no diagnóstico sorológico. O primeiro deles é o anticorpo. Anticorpos são as nossas células produzidas como resposta do nosso sistema imunológico a uma infecção. Então, eles indicam contato recente ou não com um determinado agente infeccioso e que podem ser detectados por meio de testes sorológicos. Eu acho importante falar aqui porque o foco principal, acho que, dos testes rápidos hoje são aqueles 4 disponibilizados pelo Ministério da Saúde, que é HIV, hepatite B e C e sífilis. Só que pode acontecer uma situação de vocês terem que executar outros testes. Por exemplo, a gente está agora numa situação de dengue, né, um aumento de casos de dengue, esse tipo de coisa. Nada impede que o município que vocês trabalhem, eles adquiram um teste rápido para dengue. E aí, por exemplo, você pode executar esse teste. Né? Você tem a capacidade de estar executando esse teste. Quando eu falo de anticorpos, uma coisa que eu queria passar para vocês, guardarem assim para a vida toda, é em relação a detecção desse anticorpo.
A gente tem que lembrar da janela imunológica, que é o período onde você entra em contato com o antígeno e começa a produzir os chamados anticorpos, que são proteínas que combatem esse antígeno. Essa produção não é imediata, então ela não começa a produzir hoje. Há essa janela. Para determinar, por exemplo, para a dengue, que é o que eu falei, a gente tem uma situação. Em média, a produção acontece com 7 dias de contato com a doença. Então, se você tem um paciente que ele está apresentando 1, 2 dias de sintomas, não tem como você realizar uma sorologia IgM e obter um resultado reagente, né? Porque você ainda está no período de janela imunológica, onde não há produção de anticorpos suficientes para você detectar. Tá bom? Então, essa situação tem que ser levada em consideração. O período da doença, se já há um período oportuno para coleta, para exames de detecção de anticorpo. Tá bom? A outra coisa de anticorpos é a questão que a gente já deve conhecer bem em relação a IgG e IgM, né? Normalmente não, o IgM é um marcador de fase aguda e o IgG de uma infecção passada. O outro marcador também utilizado em sorologia são os antígenos. Os antígenos são proteínas ou elementos pertencentes ao agente infeccioso. Então, eles indicam uma infecção ativa no momento por aquele patógeno, tá? Nos testes que a gente vai falar aqui principalmente, o exemplo é o HBsAg, a hepatite B. Ele é um ensaio que ele detecta o antígeno S do vírus da hepatite B. Então, ele detecta o antígeno. Se ele der reagente, significa que o paciente está com a infecção naquele momento. Diferente, por exemplo, do HCV, que ele detecta anticorpo. Então, um paciente, por exemplo, que fez o tratamento, que ele apresenta uma carga viral para HCV indetectável, ele continua apresentando anticorpos anti-HCV. Tá? Então, tem toda uma situação aí que a gente tem que ao interpretar os exames, os resultados. E o último, que é algo que não pertence à realidade de vocês, mas à nossa realidade no LACEN, é a detecção dos ácidos nucleicos. Sempre que vocês ouvirem falar em carga viral, PCR, biologia molecular, são esses exames aí, a pesquisa dos ácidos nucleicos, que é o material genético do agente infeccioso, DNA ou RNA. Tá? No LACEN a gente executa os PCRs de HIV, hepatite B e C. Tá bom? Aqui as figurinhas apresentando os testes rápidos mais utilizados no Brasil. Né? A 1A é a imunocromatografia de fluxo lateral, a B é a de dupla migração, a C de imunoconcentração e a D de fase sólida. Na minha experiência de uso, 98% foi a A, que é a de fluxo lateral, é a mais comum. Né? A de dupla migração, eu sei que é o teste hoje da Biomanguinhos e também já usei o Vicia, que é da Biomerrier. Testes muito bons, por sinal, mas realmente o foco principal dos exames, dos modelos de cassete mais utilizados é o A. Né? Os tipos de amostras que podem ser utilizadas, o sangue total, que pode ser obtido por punção digital, ou quando se utiliza na coleta um tubo que contém anticoagulante. Ontem, lendo as bulas dos testes disponibilizados pelo Ministério, nas amostras, eles têm que relatar quais os tipos de tubos que você pode utilizar para a obtenção desse sangue total. Tá? E eu achei interessante que eles falam até do tubo de citrato. Eu fiquei bem impressionada, realmente eu desconhecia isso, porque normalmente a gente utiliza o tubo de EDTA, que é o tubo do hemograma, e o tubo de heparina, tá bom? Mas a realidade aqui principal é a questão da punção digital. Né? O soro, que ele é obtido a coleta do sangue em um tubo que contém anticoagulante, sem anticoagulante, porque você quer justamente a coagulação do sangue,
e ele necessita de uma centrifugação para total separação e obtenção. Vocês já podem ter observado em relação ao trabalho de vocês no dia a dia, se um dia já viram um tubo sem anticoagulante, se você deixar ele parado com o tempo, ele vai retrair a papa de hemácias e vai realmente ficar o sobrenadante, o soro. Só que a interface, ela permanece ainda rosada. Para que você consiga um 100% de sedimentação e de separação do material, tem que entrar uma centrífuga, você tem que centrifugar esse tubo, tá bom? E o plasma, que também é obtido na coleta, com um tubo contendo um anticoagulante. E aí você centrifuga para separar as células do sobrenadante, que é o plasma. A escolha da amostra ela depende das especificações do fabricante do teste que será utilizado. É o fabricante que define se o teste pode ser realizado com sangue total, colhido por punção da polpa digital ou por punção venosa, com soro ou plasma. Tá? Dos testes rápidos que eu executei, a maioria foi com soro, porque eu estava no ambiente laboratorial, trabalhando em laboratório, então as amostras eram coletadas, na maioria das vezes, por soro, e nós executávamos com soro, tá bom? Já não é a realidade aqui, eu acho que da grande maioria, que deva ser por a punção digital. Em relação aos componentes dos conjuntos diagnósticos ou os kits, o que compõe esses kits? As lancetas, né, para punção, os dispositivos para coletar as amostras de sangue, que podem ser tubos capilares, alças ou as pipetinhas de Pasteur, dispositivo ou cassete para reação, que podem ter os diferentes formatos e apresentações, conforme o fabricante. Como eu mostrei naquela primeira figura, os 4 mais comuns no Brasil, né, e principalmente fluxo lateral. Os reagentes necessários para a execução, se ele tem tampão, se ele tem um líquido eluente, como é o HIV da Biomanguinhos, né, e as instruções de uso, ou a bula, que a gente chama. As informações sobre os conjuntos diagnósticos ou os kits, essas informações todas tem na bula, e isso é comum para nós também em laboratório. Todos os nossos kits que nós recebemos, eles vêm com uma bula, e que eu acho importantíssimo que sejam lidas. Sempre que se chega um kit novo, a gente deve ler, por mais que a metodologia é a mesma, mas ela sempre tem informações que podem se engrandecer e ampliar o nosso conhecimento. Como ontem eu falei para vocês, o tubo do citrato era algo que eu desconhecia para uso em testes rápidos. Então, essas bulas, isso é algo já determinado pela Anvisa, os itens que ela deve constar. O princípio metodológico do teste, os insumos, os reagentes fornecidos, né? Lanceta, alça coletadora, membrana, os insumos, reagentes e equipamentos necessários para a execução do teste e que não é fornecido. Né? No caso de polpa digital, você vai ter que ter um Descartex, né? Um descarte biológico, você tem que ter um algodão, uma gaze, álcool para sepsia, né? Então esses são os itens. Ele cita também o que você precisa. Cuidados e precauções necessárias ao manusear os insumos, amostras e reagentes, as condições de armazenamento e a estabilidade do produto, o tipo de amostra, as instruções para a coleta, o passo a passo para a execução dos testes, como fazer a leitura dos resultados, características dos testes, como sensibilidade, especificidade e reprodutibilidade, as referências bibliográficas e os dados do fabricante, tá? Caso você precise contactá-lo. Cuidado no armazenamento dos kits. Nas regiões mais quentes, onde a temperatura ambiente pode ser superior à indicada nas instruções de uso, armazene os kits em geladeira, desde que não haja recomendação contrária do fabricante ou em ambiente com temperatura controlada, ar-condicionado.
né? Do que eu vi ontem, as bulas, dos 4 kits utilizados, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e a grande maioria também, os demais que eu já trabalhei, a temperatura de 2 a 30 graus, né? Aquela situação. Com o ar-condicionado ligado, a gente consegue sim manter essa temperatura, esses kits bem armazenados dentro da nossa sala. Mas aí eu pergunto para vocês, no final de semana, se vocês trabalham num local que na sexta-feira fecha, e todo mundo vai embora, desliga o ar-condicionado, e esses kits permanecem em cima da bancada, em uma sala, em uma região que a gente sabe e a gente está sentindo na pele o calor que está fazendo. Então, vocês acham que tem condições desses kits ficarem fora? Então, essas pequenas situações devem ser avaliadas. Se realmente vocês não é uma unidade que trabalha 24 horas, não é uma sala que vai permanecer 24 horas refrigeradas, até à noite, é interessante às vezes que esse kit seja guardado em geladeira. Tá bom? Porque realmente está fazendo muito calor e a temperatura para deterioração dos nossos insumos de laboratório, ela é crítica. Armazene os kits ao abrigo da luz direta e da umidade. Eu vejo que as pessoas deixam os kitzinhos, as caixinhas, umas do lado da outra. Então, às vezes, você tem o cuidado da temperatura. Nossa, a sala está ótima, 15, 17 graus, que é normalmente temperatura de laboratório, 17 a 20 graus, está tudo maravilhoso. Mas aí eu deixo minhas caixinhas de kit embaixo da janela. Ela não tem uma cortina, ela não tem um blackout, ela não tem uma película, ela não tem absolutamente nada. Então, a sala está refrigerada, mas está incidindo a luz do sol direto. Então, também é errado. Outra coisa que também em laboratório é errado é a incidência direta de ar-condicionado. A gente tem no LACEN, por exemplo, só para questão de curiosidade, nós temos um equipamento que é o que faz a dosagem de CD4 e CD8 em pacientes portadores de HIV. Esse equipamento, a primeira coisa que um assessor científico olha, quando ele chega na sala, o que presta manutenção desse equipamento, é se o ar-condicionado, aonde o ar-condicionado está instalado. Não pode haver o contato direto da ventilação do ar-condicionado nesse equipamento e em vários outros. Então, para os kits também é a mesma situação, porque às vezes eu penso, não, então eu vou deixar o ar-condicionado aqui posicionado de uma forma que vai bater direto nos kits. Isso também não é interessante, tá bom? Ar-condicionado sempre posicionado para cima, para não ter contato direto com o material. Ao abrir o kit, confira a integridade e o prazo de validade de todos os itens, insumos e reagentes. Lembre-se que os componentes do kit podem ter prazos de validade diferentes, tá? Outra situação em relação a prazos de validade, que eu acho que não acontece com vocês, porque vocês têm o fluxo de realização de exames um pouco maior, é em relação a prazo de validade de insumo aberto. O insumo lacrado é o prazo de validade que o fabricante colocou lá no frasco. Uma vez que esse insumo é aberto, a data de validade dele é inferior, tá? É o que eu digo. Como estou falando sobre teste rápido, então eu começo a imaginar outras situações que possam ser diferentes da rotina de vocês. Volto a um exemplo. Se o município decidiu comprar teste rápido para leptospirose, então a gente sabe que leptospirose é muito sazonal, é agora na época de chuvas e tal. Então, se compra um kit. A gente utiliza, quando começa a parada das chuvas, a seca, aquele nosso verão aqui forte, sem chuvas, os casos caem. Se os casos caem, as suspeitas, as solicitações e o diagnóstico para leptospirose vai cair. Então, aquele kit que você abriu já no final das chuvas, ali da época das chuvas de fevereiro, ele vai continuar com aquele tampão aberto em março, em abril, porque você vai fazer um exame, um teste por semana e olhe lá. Esse tampão vai permanecer estável? Não vai. Então, uma vez que o insumo é aberto, a gente tem que também saber quanto tempo ele pode permanecer aberto. Por mais que o blister e a membrana estejam no invólucro, que realmente aí sim garante uma validade, porque está lacrado. Como eu disse, lacrado é uma validade, aberto, a validade é diferente.
tá bom? Isso para nós em laboratório também acontece. A gente tem prazos para a utilização desses insumos depois de aberto. Não misture componentes provenientes de caixas ou lotes diferentes. Isso eu vou falar mais depois, as recomendações, causas de erros, e aí a gente vai discutir um pouco melhor a questão. Eu vou usar a alça aqui do HIV, não HCV, do HCV vou usar aqui e tal, então a gente vai falar depois melhor sobre isso. No trabalho do dia a dia, verifique sempre se os invólucros dos testes, um erro aí, está aberto ou mal vedado, ou se a sílica do seu interior está seca, tá? Se acontecer qualquer uma dessas situações, não utilizar essa membrana ou esse insumo. Quando possível, certifique-se da inexistência de couro ou de partículas suspensas no tampão de corrida. Isso é importante. Uma vez aberto, aquele material está sujeito à contaminação. Então, você recebe um kit que você, no primeiro dia, lacrado, você observa que o líquido é incolor, ele tem que permanecer incolor. Se ele estiver sujeito a algum tipo de alteração de cor, o fabricante vai informar na bula. Vai informar que, conforme a utilização, o tampão pode apresentar uma coloração amarelo claro, esse tipo de coisa. Se não houver nada disso, você tem que considerar que um tampão que é incolor, você vai usar da primeira gota à última gota incolor. Se ele mudar de cor, pode ser algum tipo de contaminação ou deterioração, tá? Contaminação com toque, entendam, mão, luva, não é só para te preservar de um contato com a amostra, mas também com os insumos, com os reagentes, com a membrana, com tudo mais. Porque as mãos contaminam também os nossos insumos de laboratório. Tá bom? Agora sim a gente vai entrar em questão de as principais falhas e também algumas recomendações que eu tirei das aulas do Telelab, Ministério da Saúde, das apostilas, dos manuais das aulas, tá bom? Em relação a essas recomendações que são ditas nesse material. As principais falhas na execução dos testes rápidos: erro na identificação, transcrição dos dados do paciente ou nos resultados do teste. Pode parecer assim, gente, mas é muito simples, eu não tenho como errar. Eu acho que esse erro acontece principalmente dependendo do ambiente que você trabalha. Depois de ser convidada para essa palestra, eu fiquei com muita vontade de acompanhar como que é executado num posto de saúde, por exemplo, a rotina das pessoas que executam esses testes. Mas, por exemplo, a sala, ela é exclusiva para isso? Se não for uma sala exclusiva, se tiver pessoas conversando, entra e sai, sabe, algumas coisas assim, tudo isso pode atrapalhar nesse momento. A execução é simples, eu domino a execução, mas aquele barulho, aquela falta de atenção, uma conversa durante, pode ocasionar o erro na transcrição de um resultado, por exemplo, né? A troca de amostras, quando você executa mais de um teste, e se você executa, eu acredito que principalmente com soro. Quando você faz com pulsão, que o paciente está na sua frente, trocar é realmente mais complicado. Mas se você executar numa escala um pouco maior, com tubos, pode acontecer a troca, tá? Erro na execução do teste. Como eu disse, a pipeta coletora do HCV é um volume, do HIV é outro volume. Eu vou pegar essa mesmo, não tem problema. Será que não tem? Tem. Tem muito problema. Então, erro na execução. Quantidade de gotas que são pingadas. Isso depois dessas recomendações eu vou falar nos próximos slides, mas erro na execução dos testes pode acontecer. Utilização do volume incorreto de tampão ou de amostra. A leitura do resultado do teste no momento incorreto.
Isso é importantíssimo. Interpretação incorreta do resultado. Dificuldade na interpretação de bandas fracamente reagentes. Uso de dispositivos de teste rápidos danificados ou fora do prazo de validade. Uso de tampão, reagente, pipeta, capilares, alças coletoras ou outro conjunto diagnóstico de testagem rápida. Transporte e ou armazenamento inadequado dos conjuntos diagnósticos. Tá? Portanto, para a obtenção de um resultado confiável, é imprescindível que as instruções do fabricante sejam rigorosamente seguidas. Eu acredito que de uns 10 a 15 anos houve uma revolução dentro do laboratório que se fala muito em qualidade. E a qualidade ela veio atrelada aos chamados procedimentos operacionais. POP, procedimento PO, procedimento operacional padrão, enfim, essas nomenclaturas utilizadas. Instruções de trabalho, alguns laboratórios utilizam essa nomenclatura. O que é isso? É padronizar as tarefas executadas dentro de um laboratório. A Janaína, ela faz assim. Mas, Janaína, está diferente da bula? Tá diferente. Mas por que você faz assim? Porque é melhor. Não, isso não existe em laboratório. A gente tem que tirar isso da cabeça. A gente tem que seguir o que foi padronizado. Um teste comprado pelo fabricante, quem padronizou foi o fabricante, não foi você. Você não tem condições de mudar algo que ele estudou, que ele reproduziu resultados, verificou sensibilidade, acurácia do teste, tudo lá no seu laboratóriozinho pequeno, lá em Manoel Urbano. Não, eu decidi que é assim, que é melhor, que o exame sai. E aquela velha história. Eu sempre fiz e deu certo. Será que deu certo mesmo? Você tem certeza? Como que você tem certeza que deu certo? Não é verdade? A gente tem que ter esse cuidado. Uma outra coisa que eu ia falar em relação a essa conversa nossa em relação a testes rápidos, e que é algo que me aflige muito quando eu vou executar testes rápidos, e quando eu comparo com a minha rotina, por exemplo, de bancada de sorologia, é uma situação que eu converso com todo mundo que eu falo sobre interpretação de teste rápido. Lá no LACEN, quando eu vou realizar um ELISA, por exemplo, que é o método que nós mais utilizamos, no final, eu realizo todas as minhas etapas do procedimento. No final, para liberar resultado, dependendo do que eu obtenho, o meu cutoff e a minha interpretação, eu tenho um resultado que se chama indeterminado, ou chamada zona cinza. É um valor muito próximo ao cutoff. Né? O cutoff é o quê? Abaixo é negativo, acima é positivo. Ok. Aí eu pergunto para vocês, o teste rápido tem indeterminado? Ele não tem indeterminado. Então, ele é muito complicado em relação a essa liberação desse resultado. Porque os fabricantes, eles deixam bem claro na bula que qualquer grau de aparecimento da linha é positivo, qualquer intensidade de cor, é essa a palavra que eu queria. Qualquer intensidade de cor é reagente. Então, às vezes você tem a GHBS, por exemplo, que eu tenho certeza que é o mais bonito na reação, e quando você confronta, por exemplo, com uma dengue, um cassete de dengue, é aquela linha bem fraquinha, que aí você olha assim contra a luz, aí você vai para cá e olha de novo, aí você olha de novo e tenta da melhor forma interpretar um resultado. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, porque já aconteceu comigo. Então, executem os testes rápidos com muita responsabilidade. Eles são extremamente simples, mas eles têm essa particularidade, que no final você tem um paciente na sua frente e que você vai falar para ele assim, reagente, não reagente. Diferente de mim lá no LACEN, que eu vou colocar reagente, não reagente ou indeterminado, vou liberar o resultado no GAL, não vou olhar para a cara do paciente, eu não vou saber se ele... Né, a forma que ele vai receber aquele exame, não é? Então tenham muita responsabilidade na execução dos testes rápidos, porque eles são simples, mas eles também têm as suas complexidades e que devem ser respeitadas, tá ok?
Acho que agora que eu entro na parte de recomendações. Tá. Então vamos lá, algumas situações que eu observei. Como eu falei, né? Eu peguei muito da teleaula do Ministério essas recomendações e achei todas elas importantíssimas e válidas para trazer aqui para vocês. Organize sua área de trabalho e assegure-se que dispõe de todos os materiais necessários para a realização dos testes e que eles estejam dispostos em uma sequência de utilização. Isso, para mim, é em qualquer área que a gente vá atuar. Essa palavra é, assim, essencial. Organização. Você pode ter a formação que for, a experiência que for. Para mim, opinião Janaína, se você for uma pessoa desorganizada, você já perde 50% do seu crédito comigo, tá? Porque desorganização está, sim, associada a erros, a falhas. Então, tenha uma organização. Trabalhe naquele dia a dia de uma forma que o processo todo seja executado de forma organizada, né? As teleaulas do Ministério são muito interessantes. Eu vejo como é bonitinho, né? A caixinha, ele retira um blister, né? Um invólucro, a pipeta, tudo bonitinho, organiza, para você colocar um papel absorvente embaixo, coisa mais linda. Se a gente no dia a dia proceder daquela forma, com certeza a gente vai estar assegurando um bom resultado, tá? Verificar quantos testes serão realizados para aquele paciente para planejar as suas ações, né? Então, por exemplo, se você guarda o seu kit na geladeira, você tem que retirar esses insumos sempre com antecedência. Então, você está com uma fila com 3 pessoas aguardando, então você já vai, retira os 3 blisters, deixa em temperatura ambiente. Tenha sempre quantidade suficiente de algodão, de gás e de álcool para fazer a asepsia, né? Tenha a caixa de descarte infeccioso na sua bancada. Então, tenha esses materiais à mão, né? Porque se você senta para fazer, eu acho que vocês também têm que passar uma coisa para a paciente, que é credibilidade. Se eu sento para realizar um teste com vocês, aí você abre o blister, coloca meu nome, Janaína, aí levanta e fala, esqueci o algodão. Aí sai para pegar o algodão. Aí volta. O álcool acabou. Aí sai com a piceta de álcool para encher o álcool. Eu já vou olhar e falar assim, né? A gente tem que passar credibilidade para o nosso paciente. Então, a organização da sua bancada, a forma que você executa, passa essa credibilidade também. Não tenham dúvida disso. É imprescindível a utilização de equipamentos de proteção individual, né? Isso no laboratório já é mais do que maçante, jaleco, luva, óculos é importantíssimo em relação a respingos. E como eu disse para vocês, não é só a proteção nossa para o material biológico, mas é também a proteção dos insumos de uma possível contaminação, tá? Recomenda-se iniciar pelo teste que necessita de maior volume, né? Porque na punção a gente teria aí o início do extravasamento de sangue, então seria mais fácil para você obter a amostra que necessite de um volume maior. Abrir a embalagem de dispositivo de teste somente no momento de execução do teste, para evitar a hidratação da membrana do dispositivo. Então, eu acho que isso também bate muito na questão de organização, né? Realmente a pessoa vai executar o exame, ela está na sua frente, está tudo certo, o ambiente está propício, não tem ninguém conversando, ninguém chamou teu nome e você não foi convidado para tomar um café, então você vai executar o ensaio, abre ali na hora. Identifica o dispositivo. Eu já vi muita gente abrir, já vi muita gente não, mas eu já vi algumas pessoas. Elas abrem, aí o paciente sai ou alguma coisa assim. Isso acontece mais no laboratório quando a gente está com tubo, né? Aí acontece alguma intercorrência, a pessoa volta para o invólucro e dá uma dobradinha assim e deixa ali no canto. Quanto tempo será que esse invólucro pode ficar aberto, né? Em cima da bancada? Eu garanto que na bula do fabricante não está falando isso. Por quê? Porque não pode realizar dessa forma. Identificar o dispositivo, isso é importante.
volto a dizer, vocês quando estão aqui com o paciente na frente, vão executar aquele ensaio para aquele paciente, é mais difícil que isso aconteça. Mas quando a gente realiza com tubos e está realizando 2, 3 testes ou 2 pacientes diferentes, tem que identificar, isso é básico. Precaução nunca é demais no laboratório. Cuidados na higiene da mão do paciente, na asepsia do local, né? Então, se vocês verificarem que o paciente está com a mão realmente suja, bem suja, é interessante até que ele lavasse antes, né? Mas então, peçam para que esse paciente lave as mãos, porque nem sempre a asepsia com álcool é suficiente, tá? Então, tem que fazer asepsia e tem que aguardar evaporar, tá? Porque o contato, se você já fura de imediato, esse contato do sangue pode ter hemólise, então não é interessante. Espere evaporar 100% esse álcool e aí sim faz a punção. Não realizar vários testes rápidos ao mesmo tempo. Não abram todos os blisters. Se a pessoa vai fazer os 4 ensaios, não abra os 4 de uma vez, até porque você pode ter alguma intercorrência ali e perder os outros que você que você já abriu e não vai utilizar, né? Tem a questão também que é preconizado que as pessoas que fazem 4, por exemplo, teriam que fazer 2 testes de cada, né? De cada dedo. Pode ser que você tenha uma coagulação ali muito precoce, não consiga executar, então faça de forma organizada, né, começando com os maiores volumes, a questão do tempo também já dá uma pensada aí como que você vai organizar de forma para aproveitar o volume das amostras e também o tempo de realização desses ensaios. Coletar o sangue evitando a formação de bolhas. A presença de bolhas de ar no dispositivo de coleta altera o volume da amostra. Isso em tudo que eu li está presente essa observação. Os volumes que nós trabalhamos em laboratório são muito pequenos. Se eu não me engano, esses testes que são disponibilizados no Ministério ou é 10 ou é 50 microlitros. Então, 50 microlitros, você pode imaginar, é um volume maior e tudo, é uma pipetinha quase cheia. Mas uma bolha de ar ali vai reduzir significativamente a quantidade de amostra, e isso pode sim interferir no resultado, porque você imagina que você tem ali anticorpos, a detecção desses anticorpos é proporcional àquele volume de amostra. Se você reduz demais o volume de amostra, a possibilidade de você ter um falso negativo é maior. Aplique a amostra no poço com cuidado. Jamais bata a ponteira no dispositivo da membrana teste, pois esta pode se romper ou ser perfurada, afetando o teste. Essa membrana, acho que visualmente a gente já percebe, ela é um material absorvente, frágil. Se você bate, por acaso você perfura e é algo que você não vai conseguir visualizar, porque vai ser muito sutil, vai formar tipo um poço. E esse sangue vai ser depositado e ele não vai conseguir fluir quando você adicionar o tampão, tá bom? Falso negativo. Não demorar para aplicar o tampão, pois o sangue pode coagular na membrana. Por isso também que não é ideal você realizar todos os testes ao mesmo tempo, tá? Então, tem pacientes também que têm particularidades em relação à coagulação, por exemplo, que você não sabe. Né? A gente tem que, então, realmente executar 1, 2 testes e depois 1, 2 testes, ter esse cuidado. A presença de coágulos pode causar entupimento dos microporos da membrana, dificultando ou até impedindo a corrida da amostra. Resultado falso negativo também. Tá? Cronometrar o tempo de corrida e de leitura do teste e não ultrapassar o tempo máximo de leitura estipulado pelo fabricante. Eu acho assim, atire a primeira pedra quem nunca realizou um teste rápido, interpretou dentro do tempo, viu que ele era não reagente, aí ele ficou ali na bancada e 40 minutos depois você olhou e tinha uma linha na linha teste. Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, não é? Realmente a interpretação pode acontecer como se fosse uma contaminação da linha teste e ela reagir. E aí levantar aquela pulguinha atrás da orelha. Então, eu garanti que eu executei o teste de forma 100% correta, realizei a leitura dentro do tempo, pega
liberei o resultado, pega esse dispositivo e joga fora. Não deixa ele ali para levantar dúvidas. E se você tiver dúvida no momento da leitura, você está no período. Tem que ler com 10 minutos. Tá? E não ultrapassar 20, por exemplo, que eles falam assim, né? Então, você está com dúvida, você vai chamar um colega para ver isso e aquilo, é nesse prazo também, tá? Se o teu colega estiver lá na cidade vizinha e ele vai demorar 3 horas para eu chegar, não adianta tu guardar aquele sabonete. Eu conheci pessoas que guardavam cassetes de um dia para o outro, para outra ver. Então, assim, não pode, gente. A avaliação tem que ser naquele período, tá? Máximo que o fabricante preconiza para ti. Então, eu realizei a leitura em 10 minutos e tá aquela banda fraca. Eu tô com dúvida. Eu vou chamar um colega para avaliar junto comigo. O máximo é 20 minutos, então o teu colega tem que estar lá do teu lado. Ó, você concorda comigo? Realmente é isso? Então, aí libera o resultado, vocês dois juntos. E descartem esse cassete para não ficar aquela pulguinha de dúvida atrás da orelha, tá? Usar o dispositivo de coleta da amostra, alça capilar ou pipeta, especificado pelo fabricante e fornecido juntamente com os testes. Estes dispositivos de coleta aspiram volumes diferentes de amostras e não devem ser trocados entre os kits. Realizar o teste com o capilar ou a pipeta incorreta pode gerar resultados falso reagente e falso não reagentes. A gente tem as duas situações aí, tá ok? Usar o tampão ou reagente especificado pelo fabricante e fornecido juntamente com os testes. Dispensar apenas o volume de amostra e de tampão determinados pelo fabricante conforme a bula do produto. Tá? Por mais que às vezes a gente pode imaginar que os tampões são tudo a mesma coisa, eles não são. Eles podem ter pequenas diferenças de concentração que nós não sabemos e que às vezes também a bula não deixa muito claro. Então, você não pode utilizar um tampão de HCV para HBV, HIV para... Não pode, tá ok? Utilizem de forma correta. Por isso que eu falo, é simples a execução? É, mas esse passo a passo tem que ser muito rígido a realização desses ensaios, seguindo o passo a passo e os seus insumos específicos, né? Um dia, já mudei, mas assim, um dia conversando, eu não lembro com quem, era alguém que, alguma pessoa da vigilância que passava as visitas nos municípios. E contou para mim o seguinte, que a pessoa, naquele local, eles tinham uma caixinha, e nessa caixinha eles deixavam todos os tampões juntos. E muitas das vezes tinham tampões antigos, né? Vou até voltar para esse aqui, porque a gente ainda está falando de tampão. Então, tinha tampões de lotes antigos. Aí você olhava naquela caixinha, tinha 3 tampões de HCV, 2 de HBV... Por quê? A realidade é o quê? Normalmente o tampão sobra. Tampão sobrando, joguem fora. É lote diferente, joguem fora. Não tem por que ficar guardando esse tampão, tá bom? E assim, a minha recomendação, e é uma recomendação que eles fazem, por isso que nas teleaulas é dessa forma, deixem os insumos nas caixas. Não deixem numa caixa única. Isso aí, ele pode levar a erro, tá? Então, você deixar o material organizadinho, cada insumo na sua caixa de teste, é ideal, tá bom? Para a realização de um segundo teste, realize uma ordenha delicada na mão e no dedo do paciente, né? Para obter mais uma gota. O volume, quer dizer, necessário para a execução do teste. Tomar todos os cuidados que eu já falei ali para vocês, né? A formação de bolha, não coagular, não demorar para pingar o tampão, utilizar todos os insumos específicos para cada teste. Como eu falei para vocês em relação à recomendação, não é recomendado mais do que 2 punções digitais no mesmo paciente.
Então, se você for executar os 4 ensaios, normalmente é 2, né, numa punção e outros 2 na outra punção, tá bom? Ao terminar todos os testes, solicitar que o paciente pressione levemente o local da punção com uma gaze ou algodão. Assim, agora um resumão do que é importante, que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui com essa caixinha assim guardada na cabeça, porque são os pontos mais relevantes em relação à realização destes ensaios. Só utilize a pipeta coletadora específica para cada teste, porque a gente já sabe que os volumes são diferentes, então a gente tem que utilizar o que o fabricante, o que a bula está nos dizendo. Jamais bata a pipeta diretamente na membrana. Nunca pingue o sangue diretamente do dedo no dispositivo. Por quê? Qual é o volume dessa gota de sangue? Você sabe? Né? Eu não sei. Então, não é o correto. A gota pingada diretamente, você não sabe o volume. No final, eu vou contar uma historinha para vocês. E o volume é importantíssimo para a boa execução deste exame. Utilize o tampão específico para cada teste. Observe o tempo estabelecido específico para cada teste. Não faça adaptações utilizando materiais provenientes de caixas diferentes, né? Eu não sei onde foi parar as pipetas do HCV. Deixa eu pegar aqui do HIV que está sobrando. Não. Gente, organização para esses ensaios é tudo. Quando acabar qualquer item de uma caixa, não improvise, descarte. Tá? É o que eu falei, normalmente sobra a lanceta, né? Normalmente sobra tampão. As lancetas, se elas, dependendo da forma que ela é embalada, e se elas estiverem ainda lacradas, uma daquelas, eu já vi kits que vem às vezes com duas, né? Duas embalagens para cada grupinho de lancetas. Aquela lacrada que não foi manipulada, que não teve contato, porque às vezes você olha assim, você imagina que esteja limpo, mas pode ter tido algum respingo de material, né? Se você um dia tiver alguma daquelas lancetas que esteja realmente lacrada íntegra, ela pode ser até utilizada em outros setores, né? Em outros locais doadas porque o laboratório utiliza muito aquela lanceta, né? Mas eu acredito que só nessa situação, e olhe lá. Agora, os demais, o restante, somente descartem tudo, joguem tudo fora, não armazene. E como eu falei aquele exemplo do local que deixava as caixinhas, todos os tampões. O que acontecia? Eles deixavam tampões antigos. Então ficava 3 tampões no HCV. Então às vezes eles pegavam lá na hora, pegavam o mais antigo, que já estava aberto há mais de um mês, para executar o exame, né? Então tenham esses cuidados para executar esses testes. Tá. O que eu ia falar para vocês aqui em relação aos testes rápidos é uma situação que aconteceu no LACEN. Eu não estava ainda na gerência do LACEN, mas conversando com os nossos profissionais, principalmente quem tomou muito à frente nesse momento foi o Dr. Carlos Aloísio, que é o responsável pelo setor de exantemáticas, a Kelsey também, que era gerente na situação. Se eu não me engano, foi em 2018, o Ministério disponibilizou alguns kits de Zika e chikungunya por teste rápido. E esses testes, esses reagentes, eles foram testados no LACEN, né? E comparando resultados de sorologia com esses resultados obtidos nos testes rápidos, foram constatadas muitas divergências diagnósticas, né? E quando o pessoal da empresa do teste rápido foi visitar os LACENs ou avaliou esses resultados obtidos, todos os procedimentos foram avaliados. E até o posicionamento que o bioquímico segurava a pipeta para
pipetar a amostra, para vocês terem ideia. Que não podia ser a 90 graus, 45 graus, que teria que ser reta. Então, assim, no momento que você é questionado, ou que você, melhor, que você questiona uma empresa dessa, falando que o ensaio dela não é bom, ou que não tem uma boa reprodutibilidade, você é massacrado. E aí você tem que provar para eles que você consegue, que você executa o teste conforme está na bula de A a Z. Porque senão você é massacrado mesmo, tá? Essa situação aí desses kits, eles foram embargados, não foram utilizados, ainda corre na justiça essa situação, a Anvisa interferindo e tudo mais, tá? Isso daqui é uma foto que a Sâmia, responsável pela área técnica do município de Rio Branco, ela disponibilizou para mim, tá? Em relação aos testes que hoje são disponibilizados pelo Ministério da Saúde. E ontem eu assisti um pouquinho, deixa eu pegar aqui o papel. Eu assisti as apresentações na internet em relação às teleaulas, né, do Telelab, em relação a esses kits. Essas orientações de uso extremamente bem apresentadas, são vídeos muito simples de serem interpretados, de serem aprendidos. E o que eu achei bastante interessante é que todos esses kits realmente podem ser armazenados em temperatura de 2 a 30. Então, realmente uma sala com ar-condicionado refrigerado, não há necessidade de uma geladeira. Ou se você for te retirar esses kits para uma ação, por exemplo, uma testagem numa universidade, numa escola, em um local, né, essas ações que a gente sabe que as vigilâncias elas executam, você pode colocá-los em caixas térmicas, né, com presença de gelox. Em relação à utilização, está sendo feito para o HIV, a gente sabe que a portaria são 2 testes, né? Então, se utiliza o Abon como um primeiro teste, e esse dando reagente, utiliza-se o Biomanguinhos. O HCV, ela me passou que existem, tem essas 2 marcas, o Aleri e a Abon. Eu não sei por que o Ministério está disponibilizando esses 2. Mas é porque eu ontem, durante verificando as bulas e lendo um pouquinho em relação especificamente a esses testes, eu vi que a Aleri comprou a Abon. Né? Então, talvez por isso que ela esteja disponibilizando as 2 marcas. Né? E o BioClean, que é executado com o HBsAg e a sífilis. Eu achei interessante esse protocolo de bancada, a forma que ele foi montado, uma forma extremamente simples para você utilizar no dia a dia. Nele você apresenta aí a quantidade de amostra que é utilizada, né? Então, a HIV, por exemplo, é uma alça de 10 microlitros da Biomanguinho. Já o Abon é uma pipeta capilar de 50. Então, olha aí, HIV por imunocromatografia e com volumes diferentes. Além do que o Biomanguinhos, ele também tem o eluente, né? Que você deposita esse sangue primeiramente num eluente, até porque ele é duplo, né? DPP é a sigla em inglês, é plataforma de duplo percurso. Então, você tem o pocinho para pipetagem desse eluente e você tem um pocinho para pipetagem do tampão. Tempos diferentes, né? Você pipeta primeiro o eluente, aguarda 5 minutos depois o tampão. Olha aí o tempo de leitura de 10 a 25. O HIV dá bom tempo de leitura em 10 minutos e não interpretar jamais após os 20 minutos. Então, se houver qualquer dúvida diagnóstica que a gente tem que fechar esse resultado em até 20 minutos. O HCV dá bom 50 microlitros, da Aleri 10 microlitros, a diferença também do volume dos tampões, ó, né? Um é 1 gota, o outro é 4 gotas, a leitura também diferentes, a sífilis e a BioClean é a mesma situação, é como eu disse, extremamente simples, mas que
devem ter todos esses cuidados em relação a não trocar os insumos para executar esses exames, a respeitar os prazos de leitura, isso é importantíssimo, a gente tem que ter essa consciência da realização desses ensaios. E mais uma coisinha só que eu queria falar, porque eu acho que é a última, né? Assim, esse seria o último slide. Na verdade, teria mais um slide, mas hoje de manhã eu tive um problema sério, que eu perdi a minha apresentação toda. Por sorte, o Hipólito tinha uma cópia no LACEN e ele repassou para mim. E eu tinha feito algumas alterações. O último slide, na verdade, era uma fotinha que é bem clássica, que vocês devem conhecer, que é aquela questão da interpretação e do inválido, né? Então, o reagente é a presença das duas bandas, das duas linhas, na banda teste e banda controle. Não reagente, a presença da linha somente na banda controle. E o inválido é a ausência da linha na banda controle. Ah, mas o teste reagiu. Não importa. Se a linha controle não reagir, cancela tudo e realiza novamente, tá? Ela funciona como um controle de qualidade individual daquele cassete. É a reação nessa linha controle que está dizendo assim, olha, este cassete está bom para uso. Ele está ok. Houve a reação com os insumos. O tampão está ok, o cassete, a membrana está ok, então a linha controle reagiu, ok, 100%. E aí faz-se a interpretação da linha teste, havendo ou não a linha. Como eu já comentei, intensidade de cor, muito difícil isso, muito complicado de interpretar em alguns casos. HBsAg, por exemplo, eu nunca tive problema. É uma linha rosa assim que chega a você ver a quilômetros de distância. Outros ensaios já são bem mais chatinhos. É uma linha bem mais sutil, realmente. E que para interpretação é bem mais complicada. Tá bom? Não sei mais se eu tinha que falar outra coisa. Outra coisa que eu vi em relação, que eu li, achei em relação aos kits, essa questão de especificidade e sensibilidade altíssimo. Tá? Os kits da BioClean colocam na bula que a sensibilidade é maior que 99,9%. Maior para mim que 99,9% é 100%, né? Acho que eles não colocaram por humildade, talvez. E a especificidade de 99,8%. Então, realmente, a qualidade hoje dos testes rápidos, quando comparado aos testes sorológicos, é igual. Por isso que o Ministério realmente teve esse posicionamento de permitir um acesso mais rápido a esses diagnósticos pelos testes rápidos, tá? Mas a gente sabe que em situações particulares e que a gente vivencia no dia a dia, e para realmente fechar a conduta diagnóstica, tem que ser executados os exames complementares. O que acontece? Eu dividi essa apresentação porque daqui para frente, olha, já vai dar meio-dia. Aqui para frente, eu iria falar sobre os diagnósticos específicos, os exames complementares que são realizados e os fluxos que serão realizados no estado, né? Janaína, eu fiz aqui um exame de um paciente HIV, teste 1, TR1 reagente, TR2 reagente. O que eu faço? Então, essas condutas que eu deixei para a próxima apresentação, que vai ser na quinta-feira que vem também, no mesmo horário. Eu vou apresentar os fluxos disponíveis nos manuais do Ministério e os fluxos que nós empregamos aqui no Estado, tá? Para conhecimento, esse aqui é um pouquinho da apresentação. Se vocês já tiverem um tempinho, são esses 3 manuais. Eles são, assim, básicos, que vocês tenham o conhecimento do que esses manuais trazem para a gente. São extremamente simples, eu acho que fáceis de serem entendidos, e neles existem os fluxos para todos os diagnósticos, as hepatites, HIV e sífilis. Então, eu vou falar os fluxos, apresentar para vocês, quinta que vem.
o fluxo da sorologia como era executado antes, lembra? Que a gente coletava o tubo do paciente, mandava para o LACEN executava os exames, aquela coisa toda. E hoje, como que é o cenário atual, que é utilizando os testes rápidos. E aí a gente vai conversar e vai assim, esclarecer melhor todas essas situações, principalmente esse azulzinho, que é o gargalo da minha vida, que é o diagnóstico de sífilis, porque o LACEN está parado do FTABS, mas vocês estão fazendo o teste rápido, que é a mesma coisa do FTABS, mas nem todo mundo entende, e o VDRL, quando vem, e quando vai, e quando, sabe, é trágico. Então, se vocês puderem e quiserem, obviamente, já estudarem um pouquinho em relação a esses fluxos, porque quinta-feira que vem é sobre eles que nós vamos conversar. Tá bom? Eu acho que é só. E aí agora, o Rodrigo, a gente já poderia então abrir para as dúvidas, as discussões. Oi, Janaína, muito legal a apresentação, realmente muito densa, assim, muito densa. Achei que valeu a pena a gente ter dividido em parte 1 e parte 2, porque tem muita informação e realmente essa parte técnica é fundamental, né? Assim, não são abordadas em todas as apresentações. Eu achei muito legal que você abordou, né, essa parte técnica dos testes agora, né, já na primeira apresentação. A gente fica já com gostinho da segunda apresentação, mas vamos abrir para perguntas, né, agora dos nossos participantes. Eu também estou colocando uma pergunta minha aqui. Então, vou abrir o seu áudio aí para... Já tem pergunta aqui do Vinícius, enfim. Vamos lá, pode começar. Tá ok, do que eu vi aqui, o Vinícius, né? Ele está perguntando... Só um minuto. Esses livros. Esses manuais, Vinícius, na web... Google, e aí você coloca do jeitinho que está escrito aí, ó, Manual Técnico para Diagnóstico de Hepatites Virais, porque eles são fracionados. Você tem, por exemplo, de conduta, de tratamento, esse tipo de coisa. Então, você tem que sempre usar essa palavrinha aí, ó, diagnóstico hepatites virais, diagnóstico HIV, diagnóstico sífilis, Ministério da Saúde. Vai aparecer para você. Por isso que eu coloquei a carinha, porque eles têm também versões antigas, então é para você saber que essas são as versões mais atuais e que a gente está utilizando essas referências agora para a implantação dos fluxos de diagnóstico de conduta aqui em Rio Branco, né? Rio Branco não, desculpa, no estado todo, tá ok? Sim. Previsão para lançamento de testes rápidos de outras doenças. O que acontece? Os testes rápidos, eles existem para vários e muitos agravos, tá? A gente tem dengue, leptospirose, NS1, que também para mim veio revolucionar o diagnóstico da dengue, porque ele pesquisa essa proteína do vírus, então ele é diferente da pesquisa de dengue IgM, né? Mas você já tem para aí você tem aqueles que são duos, que detectam IgG e IgM, tem de toxoplasmose, tem para citomegalovírus, tem para Epstein-Barr, tá bom? A gente tem teste rápido até para malária hoje em dia, né? Então, a questão é, o Ministério, através do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV e Sífilis, focou nesses diagnósticos, tá bom? Para ofertar esses agravos para a sua população, por conta muito da resposta também, né? Você pensa assim, por que o Ministério não disponibiliza kit de dengue? Porque dengue, gente, não tem tratamento específico. Então, o resultado no final, reagente não reagente, é puramente um dado epidemiológico, para dizer quantos casos no ano de 2019 você teve de dengue no município do Acre, e a partir no município do Acre foi ótimo, desculpa, no estado do Acre,
E, então, a partir desses dados, você instituir políticas públicas para que 2020 isso não aconteça. Agora, por exemplo, esses 4 agravos que a gente fala e que o Ministério disponibiliza, quanto antes você tiver o diagnóstico, então, o que é falado, um diagnóstico precoce impacta diretamente no sucesso do tratamento. Um paciente, quanto antes, e a gente sabe que é difícil, porque a pessoa tromba com essa notícia, né? Ninguém levanta e fala assim, hoje eu vou fazer minha hepatite B porque eu acho que. Não, você tem sintomas muito inespecíficos durante anos, e aí numa consulta de triagem, de rotina do seu dia a dia, você descobre que tem uma hepatite. Então, você já teve um tempo aí de demora de diagnóstico que você não pode mais também ter a demora para ter esse resultado. Então, por isso que o Ministério disponibilizou esses kits, porque são kits que impactam diretamente em tratamento, em sobrevida de pacientes, né? Diferente dos demais. E, assim, você pode falar assim, igual a leptospirose. A leptospirose já é um ensaio, já é um agravo que você tem tratamento específico também, né? Pode levar a óbito, esse tipo de coisa. No LACEN, esses agravos de saúde pública que precisam de uma resposta imediata para alguma ação da vigilância, eles são realizados muito mais rápidos, né? A gente tem uma rotina até um pouco menor, mas eles são realizados de forma rápida para que a gente já dê essa resposta rápida, tanto para a vigilância quanto para um paciente, para o médico, para entrar então em tratamento, tá ok? Também quais os agravos estão disponíveis em testes rápidos. Essa situação que eu falei. O Ministério disponibiliza hepatite B, C, HIV, 2 testes rápidos, porque o fluxo preconiza que sejam 2 testes rápidos, e sífilis. Tá bom? Mas os outros agravos, nada impede. Né? O município, por exemplo, o município de Cruzeiro do Sul, agora, final de 2019, início de 2020, cogitou a possibilidade de compra de teste rápido para dengue. Né? Então, nada impede que o município ele tenha essa autonomia para implantar um teste rápido, para estar executando um teste rápido nas suas unidades. Né? E os custos? E os custos eu vou ficar devendo. Porque como não é uma rotina minha de LACEN, os custos do LACEN eu sei. Mas em relação aos testes rápidos, eu não faço ideia de quanto o valor que é um insumo de teste rápido hoje. Tá? Mas eu vou procurar e respondo quinta-feira, né? Já quinta-feira eu estarei aqui, aí a gente já consegue ter uma base do valor desses insumos, tá bom? A opinião, tá aberto? A opinião do Roger não vale porque ele já trabalhou comigo. Mas obrigada a todos os elogios. Eu espero ter, assim, suprido um pouco assim, esclarecido, ajudado, é claro. E esse compartilhamento, se vocês também quiserem compartilhar alguma situação específica, alguma dúvida específica, eu acho extremamente importante que tudo isso seja conversado e compartilhado. É como eu falei para vocês, a minha rotina, a minha bancada de teste rápido é muito difícil ou muito pequena, porque eu realmente venho de realização de carga viral, eu já fui até do setor da carga viral das hepatites, então a minha experiência é rotina de exames laboratoriais mesmo, em grande porte. Mas tenho também uma experiência em teste rápido e esse compartilhamento de informações é extremamente importante. Como eu disse, a minha angústia é eterna é interpretar testes rápidos com aquela linha fraca, reagente, que você fica procurando assim a luz divina para colocar que é reagente. Né? Acho que isso já aconteceu com todo mundo. Muito bem. Então, acho que a gente finaliza por hoje, né? E então convida todo mundo para
para assistir na semana que vem a segunda parte dessa temática que é bastante importante também sobre os testes rápidos. Vou abrir o seu áudio para as considerações finais também, Sinaína, e aí a gente encerra a palestra de hoje. Tá, ok. Então, gente, como eu disse, fica aqui do lado uma listinha. Agora que eu vi que tem uma lista aqui das pessoas, né? Eu espero realmente ter contribuído. Anúbia. Anúbia, você também não vale. Os amigos dando opinião aí, a gente, né? Mas eu agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite do núcleo aqui de telesaúde do Estado para essa palestra. Eu acho que essa é uma ferramenta importantíssima para aproximar, tá bom? Eu até coloquei também o meu contato para vocês, porque qualquer situação de laboratório, dúvida de LACEN que vocês tenham, vocês podem entrar em contato, porque às vezes as informações chegam de forma errada, equivocada lá na ponta, então fiquem abertos para qualquer tipo de contato, dúvida em relação a casos específicos. Tem gente que me manda exame para interpretar, ajuda, o que eu faço, Janaína, aqui e acolá. Então, eu estou sempre disposta a ajudar. Vocês podem ter certeza que comigo as portas serão sempre abertas e o LACEN também, tá bom? E para a semana que vem, eu gostaria, assim, que se vocês pudessem compartilhar esse assunto com os colegas e para que semana que vem a gente consiga aí aumentar ainda mais esse público para assistir, porque é algo realmente que são os fluxos de diagnóstico, de conduta em relação aos exames dos testes rápidos. O que fazer com os testes rápidos após a saída do resultado? Então, isso é muito importante para que todos tenham esse conhecimento. Tá ok? Agradeço ao Dr. Rodrigo, à Mônica, ao convite. Boa tarde a todos, tenham um ótimo dia e obrigada. Muito bem, a gente agradece também a você, Janaína, e já esperando para a semana que vem a gente vai estar junto de novo, né? Agradecendo a Isso. presença de todos e a gente então dá